Hoje eu vou falar de um assunto e que eu já estava querendo abordar há um tempo, mas eu queria abordar frente a um julgamento, a um acórdão, para que ficasse muito claro para vocês. O direito é uma ciência social, ou seja, ela considera, a nossa ciência, a minha ciência, aquela na qual eu atuo, considera a sociedade vigente, às vezes não no tempo em que aquela lei foi elaborada, mas no tempo de sua aplicação também. E um exemplo muito claro disso é um acórdão de relatoria da ministra Nancy Andrighi, daquele rapaz, aquele advogado que sustentou da tribuna no STJ na terceira turma, no dia 24 de setembro, e foi muito elogiado pela ministra em razão de não ter lido, a sustentação. Esse caso, ele é bem emblemático e interessante porque ele mostra que o direito, ele precisa ter mobilidade. A gente não pode ter o direito como uma ciência exata. E daí porque muitas pessoas acham estranho, como que para este caso o julgamento foi assim, como para aquele outro o julgamento foi assado. Obviamente, eu também tenho essa estranheza de vez em quando os casos são muito parecidos, são idênticos ou parecidos demais. Mas aqui eu estou falando de uma evolução da perspectiva do julgador frente a uma norma e aos fatos sociais. Então, vamos lá direto ao assunto. Quando existe o falecimento de um dos cônjuges casados em qualquer regime que seja, de bens, o outro cônjuge tem um direito que se chama direito real de habitação. Ou seja, ainda que aquele imóvel tenha que ser partilhado entre os herdeiros, o cônjuge sobrevivente tem direito de viver naquele imóvel até que ele faleça, até que ele, o sobrevivente, venha a falecer. Mas, olhem bem, esse julgado da ministra Nancy Andrighi, de relatoria dela, foi unânime a votação na terceira turma, em que a ministra, acompanhada dos demais integrantes do colegiado, entende o seguinte, que há casos, dependendo dos fatos ali apresentados, das questões ali colocadas, em que esse direito, ele tem que ser mitigado, ou seja, ele tem que ceder. Olhem bem, ela coloca o seguinte: a normativa que confere o direito real de habitação ao convivente supérstite, que é aquele que sobreviveu, contido no artigo 1831 do Código Civil, possui caráter eminentemente protetivo, resguardando tanto o seu direito constitucional à moradia, quanto a preservação dos momentos de afetividade vivenciados no lar, que compartilhava com a pessoa falecida. E ela segue narrando na ementa. E, no final, ela diz assim, que eu achei bastante interessante, a gente pode replicar não só para direito das sucessões, mas para outras questões também. Sinal de que o direito é vivo. E, não obstante a sua notável envergadura no cenário nacional, o direito real de habitação não é absoluto e, em hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender à finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação. Eventual relativização do direito real de habitação, somente excepcionalmente admitida, deverá ser examinada de modo casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito da consorte. E aí ela diz o seguinte, que esse artigo 1831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte forma, ou seja, não é o que o artigo diz, na sua literalidade. É como a jurisprudência entende que esse artigo tem que ser interpretado. Vamos lá, diz a ministra, diz o acordo, diz a terceira turma, já que foi unânime. O artigo 1831 do Código Civil deve ser interpretado da seguinte forma. 1. Como regra geral, preenchidos os requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou companheiro supérstite o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. E 2. É possível relativizar o direito real de habitação em situações excepcionais, nas quais, devidamente comprovado que a sua manutenção não apenas acarreta prejuízos insustentáveis aos herdeiros / proprietários do imóvel, mas também não se justifica em relação às qualidades e necessidades pessoais do convivente supérstite. Esse é o acórdão mais lúcido, mais claro que eu li sobre esse assunto nos últimos tempos. E eu acredito que ele espelha bem isso que eu tô falando, O direito é vivo. O direito, a maneira como você aplica a norma, ela tem que ser dinâmica, Não é porque tá escrito uma coisa no código, nesse caso no Código Civil, que ele tem que ser literalmente aplicado.
Muita gente não entende isso. Eu compreendo em algumas situações, mas em outras, como a ministra coloca, dependendo do contorno fático, dependendo do como as coisas se processaram naquele caso concreto, essas normas precisam ser afastadas para que uma outra norma venha ou que se relativize essa norma para que haja justiça social.